Boa noite, amados, amadas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro e o Vini. A glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Já. Pai, eis-nos aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos enviado continuamente e te pedimos continuamente, envia-nos a nós, no teu poder, na tua força, guardados no teu esconderijo, debaixo de tuas asas. Obrigado porque o Senhor nos guarda em luz inacessível. Amém. Nos conduz em vitória, nos conduz triunfantemente, porque apesar das aflições, tu já venceste o mundo e nos guia pela vitória. Vivemos pela vida, vivemos pela vitória. Amém. Obrigado. Que maravilhosa esperança é confiar em ti, confiar nas tuas promessas, cada uma delas, as para esta era presente e as da era por vir. Obrigado pela redenção do nosso corpo, que apesar de ainda não vermos, esperançosamente aguardamos, ansiando, gemendo neste tabernáculo terreno, mas avançando de glória em glória. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, os apóstolos, que o Senhor levantou as primícias do Espírito. Amém. Por cada uma das revelações, por cada uma das situações, por cada uma das perguntas, cada um dos ensinos, ou que é de um único ensino, o Espírito, o reino de Deus, o reino de Cristo. Amém. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, é o mesmo Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Amém. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Obrigado porque o Senhor não nos deixa enganados. Obrigado porque tu vieste salvar e não condenar. Obrigado porque o Senhor veio nos resgatar do reino das trevas, do império das trevas e nos levou para o teu reino, Senhor Jesus. Amém. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Pai, porque tu és bom. A tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Obrigado, porque tu és fiel, tu és salvação. Amém. Santo, santo, santo. Em nome de Jesus te pedimos, dá-nos espírito de revelação no pleno conhecimento de ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual tu nos chamaste, as riquezas da tua gloriosa herança em nós, teus santos, e a incomparável grandeza do teu poder para conosco os que cremos. Amém. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos. Bem, eu creio que são 2 partes, dá para fazer hoje, não? Tá. Jesus veio salvar e não condenar. O texto base, na realidade, são 2, não é? Mateus 3:10. Boa noite. Oi, Silmar, boa noite, obrigada. Boa noite, Maria Silva, Sejam Laércio, bem-vindos, paz e graça, Laércio, paz e meu graça, querido. Silmar, boa noite. Boa noite, fofura. Cleide, boa noite. Seja bem-vinda, minha Seja irmã bem-vinda. querida. Coisa fofa, eu todo mundo de uma vez só. Né? Eita, glória. Glória a Deus. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10. E considerem uma árvore boa, considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Mateus 12:33. Eu citei aqui pela versão NVI, mas todas as versões, como nós já falamos, são muito bem-vindas.
Aqui vemos mais uma prova de que o Espírito Santo jamais se contradiz. Aliás, eu estou lembrando aqui que há pouco eu estava estudando as Escrituras e mais uma confirmação, né, acerca do que nós temos recorrentemente transmitido a vocês, né, conforme as Escrituras, sobre um único Espírito, né? O Espírito doador de vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Eu estava estudando as Escrituras e me deparei com um texto em Sofonias sobre o futuro de Jerusalém. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Pela OL, o tradutor diz assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo Espírito. Então veja, aqui, os lábios, não é, que invocam o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, não pode, não é? Está produzindo, né, outros frutos que não sejam o fruto do Espírito. Na realidade, Silmar, nós dois estamos um pouco resfriados, né? Eu já estou bem melhor, mas agora o Vini que está meio baqueadozinho, mas a gente está... estamos bem, né? Graças a Deus. Estamos bem, mas estamos um pouco resfriados, assim, já... Eu tô agora, né, eu tô melhor, mas gripe é assim, né? Vai passando de um pro outro. E graças a Deus pelos recursos que Ele deixou para nós, para que possamos receber a cura que vem dele, especialmente a ceia e também a sua palavra. Claro, não posso deixar de me alimentar do Espírito e vida, mas a ceia, sem dúvidas. E a gente não é muito fã, a gente só recorre a remédio mesmo quando não tem. Assim, no último caso, né, é necessário mesmo, a gente recorre a remédio. Fora isso, a gente vai fazendo uso das nossas armas espirituais, que sim, né, se manifestam no mundo físico, né, inclusive no nosso corpo. E o corpo de Jesus, né, a carne, né, do Cordeiro, exatamente para que nós tenhamos esse benefício, né, da saúde dele. Mas muito obrigada, viu, pelo carinho, né, pela preocupação. A RC também diz, né, usa o mesmo termo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo Espírito. Então veja, esse mesmo Espírito, né, que dá dedicação, não é? Um comum acordo, não é? Ele é que nos une, ele é que nos liga. Então veja, isso está descrito desde o Antigo Testamento, né? Então a gente pode ver que a palavra de Deus nunca se contradiz. Se existe alguma contradição, não é na palavra de Deus, é na interpretação, não é, da pessoa que está ali lendo, manuseando a palavra de Deus. E isso é bom, não é? Porque o Senhor, Ele pode nos mostrar verdadeiramente quem, não é, ou os quais estão ali manuseando, como diz o apóstolo Paulo, escreveu para Timóteo, né? Manuseando a palavra de Deus de acordo com o Espírito dele, não é? Que é o guia em toda a palavra, que é a verdade, e aqueles que estão ali manuseando de acordo com seu próprio entendimento, não é? Então, se não há esse comum acordo, é porque as almas, elas estão fluindo pela sua própria natureza, pela natureza caída, não é? Pela natureza terrena, e não pelo Espírito do Senhor. Porque só há um Espírito, não é? Só há um Senhor. E só há uma igreja, que é o corpo de Cristo. Não tem várias igrejas, não é? Essas denominações, essas subdivisões do corpo de Cristo, isso são retaliações, são coisas oriundas, né,
desses entendimentos egoístas de alma, porque as almas sim pensam diferentes, não é? Mas a nossa mente deve convergir à mente do espírito, não é? A nossa psique, o nosso intelecto, ele tem que estar intimamente ligado ao pneumático, não é? A mente do espírito, a mente de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo falou, né, em 1 Coríntios 2, ali 16. Não é? Então, a nossa alma, a nossa mente precisa estar conectada ao espírito, não é? Para que venha pensar de uma única forma e não de formas diferentes, não é? Porque nós sabemos que Deus fez as almas, cada uma diferente das outras, né? Ainda que sejam gêmeos univitelinos, que têm o mesmo DNA, mas eles não são iguais, podem ter as mesmas características, não é? Mas suas almas são diferentes, e isso é dádiva de Deus. Deus fez assim, não é? Essa é a multivariedade da sabedoria de Deus. E essas almas, não é? Elas estão, todos que pertencem a Cristo Jesus, estão unidos ao mesmo Espírito, a um único Espírito, não é? Que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Então, se a alma, que é a serva, não é? Que foi adotada, a parte adotada, não está em comum acordo com o Senhor, não se sujeita ao Senhor, que é o Espírito, então como que vai andar junto, não é? Como é que vai fluir? Não é? Em Romanos 8, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que nós não recebemos um espírito de escravidão para novamente ter medo, né? Para novamente entrarmos em temor, como aconteceu lá no início no Éden, né? Nós recebemos um espírito de filiação que nos torna filhos, e esse espírito, por esse espírito, né? Que é o Filho, nós podemos chamar Deus Abba, Pai. Nós podemos clamar, nós podemos falar em alto e bom som, como algumas versões dizem, né? Em alto e bom som, chama Deus de Pai. Não é meramente um pai adotivo, porque sim e não, não é? Também é, porque enquanto nós estivermos aqui, não é? Nós ainda temos essa porção humana, então sim, é a parte serva, não é? A alma é a serva. Mas também nós já somos filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos dentro de nós aquele que foi gerado do próprio Deus, do próprio Espírito, não é? Que é Jesus Cristo. Uma vez que a gente tem essa semente dentro de nós, está em união com a nossa alma, isso significa que aquele ou a pessoa que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, não é? Então, diante de Deus, Ele já vê essa união de forma indissolúvel, não é? E eternamente. Ninguém pode desfazer o que Cristo fez, não é? Então, por isso, nós devemos seguir, se sujeitar ao Espírito. Nós estamos no ministério, na dispensação do Espírito, da graça, aquele que concede graça a nós, não é? Então, nós devemos ter um profundo respeito, não é? Pela obra de Jesus, o autor, não é? E consumador da nossa fé, o aperfeiçoador da nossa fé, aquele que nos dá a verdadeira fé que agrada a Deus, e não uma mera fé humana, não é? Que não pode agradar a Deus porque está sempre dividida, não é? Está sempre querendo fazer, produzir e ver, não é? E a fé que agrada a Deus não é essa. A fé que agrada a Deus é do tipo de Abraão, não é? Que por ajuda, por intermédio de Deus, não é? Ele aguardou aí em torno de 25 anos pelo cumprimento da promessa, né, de ter um filho. Então veja, isso verdadeiramente é uma fé, não é uma fé do tipo que agrada a Deus. E certamente quem o concedeu, quem o ajudou, foi o Espírito de Cristo, né? Como Jesus disse, ele me viu, não é, de longe, se alegrou com o meu dia. Então, certamente o Senhor estava com ele, o Senhor o instruía, o Senhor o ajudava naquilo que ele necessitava, mas nem por isso, na vez ele ficou como como pai da fé, né? Em termos humanos, Abraão é o pai da fé. Por quê, gente? Por que foi necessário ele aguardar todo esse tempo? Para que nós possamos entender que a forma como Deus pensa, como Ele vê, não é a mesma forma do mundo. O mundo é imediatista. Você vê que cada vez as coisas estão ficando mais rápidas, não é? Desde os fast foods até as redes sociais, né? Tudo é feito para ser o mais rápido possível, né? E eles dizem que é para a gente otimizar o tempo, porque não é, o tempo é valioso, porque a vida é curta e tudo mais, e parece que a vida vai se encurtando cada vez mais, né? Quanto mais eles falam sobre isso, quanto mais o tempo, né, as coisas vão se tornando mais rápidas, mas parece que verdadeiramente está se encurtando, né? E Deus,
Deus, na realidade, não era a vontade de Deus que fosse assim, né? Quando ele deixou aquela árvore da vida ali no jardim, não é? Expressa a vontade dele, ele queria mesmo era que o tempo fosse eterno, né? Que nós tivéssemos à disposição o tempo eterno. Mas, infelizmente, não é? Aquilo que o homem quer não é a mesma coisa que Deus quer, não é? Então, que... Gente, ele hoje foi muito rápido, eu nem li. Lá vem alguma coisa, eu nem cheguei a ler ele, ó. Ah, meu Senhor, enfim. Essa era a vontade do Senhor. A vontade do nosso Pai é que nós vivamos eternamente, né? Então, por isso veio doença, por isso veio uma série de coisas para tentar encurtar, né, a vida do ser humano. Mas Deus nos deu do seu Espírito, né? E através desse Espírito nós vivemos, né? Você leu? Gente, eu não cheguei a ler. O que ela disse, né? O quê? Patifaria. Patifaria. Meu Senhor, quantas pessoas gentis, não é? Que coisa. É a revolta, né, gente? O inferno, né, ele fica revoltado porque o nome do Senhor, né, a palavra de Deus está levando luz. Mas enfim, então aqui vemos mais uma prova de que o Espírito Santo jamais se contradiz, o que quer dizer a Bíblia, ou melhor, o que quer dizer a Bíblia, e que embora a linguagem seja figurada para ocultar verdades espirituais a serem discernidas pelos que são espirituais. Eu perdi meu irmão hoje. Oh, meu Deus. Estou aqui buscando de Deus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Pai querido, em nome de Jesus. Acalma o coração, Pai, da Maria, dos seus familiares. Santo Espírito Consolador. Só o Senhor, Pai, pode nos acalmar num momento como esse. Só o Senhor pode nos dar o chão, a tranquilidade. Senhor Jesus. O Senhor que nos concede a paz, que excede todo o entendimento. Guarde, meu Senhor, a mente e o coração dela e dos seus familiares, Pai. Consola-os e os ajude, Pai, a continuar olhando para Ti e crendo que Ele está mais vivo do que antes e que o Senhor tem na palma das Tuas mãos não só as nossas vidas, mas a vida dos nossos entes queridos também. E Amém. Que todas as coisas, sejam boas ou sejam más, diante do nosso entendimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou de enterrá-lo. As preocupações da vida, né? Ele era cristão, Maria? Não. Não. Mas não se preocupe. Tenho certeza que mesmo no último momento, né, como aquela parábola, sabe? Aquela parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Quando o Senhor Jesus está contando aquela parábola ali, ele tem um dos instrumentos, né, das mensagens que estão ocultas ali, é justamente acerca disso. São aqueles tardios, né, em receber Jesus Cristo, aqueles que recebem já no final ali da linha, no final da carreira, não é? Antes da roda, né, se arrebentar junto ao poço, né? Antes que o cordão de prata seja cortado, né? Antes que a sua alma venha a se desgrudar dessa parte terrena, tenha certeza que a arca que você está não foi feita por mãos humanas, tá bom? E ele não perde nenhum. Ele não conheceu a verdade. Não se preocupe, querida. Não se preocupe com isso. Jesus tem os meios dele, não é? Ele tem os meios dele. Às vezes não conheceu em nossa maneira de entender as coisas, não é? Porque talvez
possa ter sido uma pessoa que viveu mais para esse mundo, né? Mais preocupado com as coisas nesse mundo. Mas acredite, eu tive um irmão assim também, né? Embora diferentemente o meu irmão, ele antes, né, de ele morrer, ele aceitou Jesus, mas Deus tem o método dele, não é? Jesus tem o método dele, somente ele é o caminho, não é? Só ele que conduz a vida eterna. Então, se nós declaramos, né, que Jesus, ele é a nossa salvação, e como está escrito, né, eu creio no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa. Então, não é contando nessas coisas, né, na realidade, o desejo do Senhor é salvar, né, mas ele quer que nós cresçamos, né, ele quer que nós venhamos obter o prêmio do nosso chamado como filhos, né? Mas nem todos terão isso, mas pelo menos a salvação, né? A salvação é um dom que o Senhor Jesus, né, ele tem deixado para os homens. E eu acredito muito nessa, quando Jesus falou essa parábola, ele estava falando acerca disso, não é? Daqueles que trabalharam nessa vida e pelas questões próprias, né, nossas aqui desse mundo, pelas preocupações, pela a vida, não é, angustiante, opressora, não é, as cobiças e tudo mais, né, que a carne tem e a alma se deixa levar por isso, por não conhecer a verdade, não se familiarizar, não se devotar à verdade, não é? Acaba que aquele que tem, não é, o domínio da morte acaba ceifando, não é, essa tenda, né, destruindo essa tenda para que as almas não tenham mais a existência aqui. Mas não sobrecarregue seu coração, não, tá bom? Tenha certeza de que quando você estiver na glória, o Senhor, não é, ele vai surpreender muita gente, não é? Ele vai, pode ter certeza disso, ele vai surpreender a muita gente. Então, ele sabe de todas as coisas, não é? Basta um segundo, veja, para Deus, não é? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, não é? Então, para ele salvar alguém, para ele resgatar alguém, ele só precisa de uma anuência. Não é? Pode ser uma piscada de olhos, não é? Pode ser não é? Um sussurro, um gemido, pode ser qualquer coisa, não é? Que os olhos não viram, não é? Os ouvidos não ouviram, nem penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é? E nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, não é? E o prazer dele é salvar. É interessante que nosso devocional de hoje é exatamente esse. Obrigada, querida, que Deus te abençoe, viu? Amém. Que Ele veio para salvar e não condenar. Ele está muito mais interessado em salvar os seres humanos do que levá-los à condenação. Aqueles que ficarão para a condenação, que verdadeiramente, não é, desejaram isso. Mas nós temos uma esperança, não é? Acerca de nós e dos nossos amados, porque Deus é muito poderoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto a gente pede ou pensa, não é? Então, assim como aquela parábola, não é, dos trabalhadores na vinha, aqueles que por último, não é, por uma questão, uma fração atômica, vamos dizer assim, não é, pode sim entrar no reino de Deus, tá bom? Essa é a vontade do Senhor. Israel. Alguém com o nome de Israel, perguntando de onde somos. Amém. Então vamos lá. Você pode ler, Vini, por favor, 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Amém, Maria. Então o Espírito Santo vai te trazer consolo, não é? E acalmar. A gente vive pela fé, não é? A fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, não é? E Ele é muito poderoso, Ele é o autor da vida, né? Ele que decide todas as coisas. Então, a última palavra vem do Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 15, versão NVI. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, não é? Por que não é interpretar verdades espirituais para os que são espirituais? Porque os filhos de Deus precisam ser ensinados do Senhor. Os filhos de Deus precisam participar das coisas que procedem do alto, não é? E não apenas das coisas que são aqui desse mundo. Enquanto a gente não era salvo, né? Enquanto a gente vivia nesse mundo sem Deus, sem esperança, a gente só cogitava, né? Só pensava nas coisas aqui do mundo, não é? Mas depois que nós recebemos Jesus, não é mais assim, não é? Como Jesus disse, o homem não vai viver apenas do pão físico, né? Mas do alimento espiritual que procede da boca de Deus, o pão que vem da boca de Deus. Não é que o Filho do Homem veio nos dar, não é? A si mesmo, ele deu a si mesmo o pão vivo que desceu do céu. Então veja, ele veio para quê? Ele veio para trazer a realidade, a manifestação, ou a revelação do que estava oculto. E a palavra de Deus, ela não é apenas o Antigo Testamento e nem é apenas o Novo Testamento. É todo o compêndio, não é, daquilo que foi passado pelo crivo do Espírito Santo, não é? Porque Deus usa as pessoas, Deus usa quem Ele quer, não é, para fazer a sua vontade. Ele usa quem Ele quer, não é? Então, a Bíblia, né, o compêndio de livros que tem na Bíblia, o cânon, né, sagrado, ele é resultado, né, dos livros que são considerados inspirados pelo Espírito Santo, que não há coisas fantasiosas, né, porque muitos outros têm algumas verdades, mas tem muito engano, não é? E fazer essa separação daquilo que é puro, do que é misturado, aí só o Espírito Santo pode fazer. Então, para que, né, os filhos de Deus pudessem ser instruídos, não é, pelo Senhor, que é o Espírito, é necessária a cartilha, não é? E a nossa cartilha é essa daqui, não é? Não necessariamente essa daqui, mas a Bíblia, não é? A Bíblia Sagrada, esse compêndio, esse conjunto de livros escrito por muitos escritores ao longo de vários lugares, várias épocas, não é? Tempos, porém com um único objetivo, não é? Levar as pessoas a conhecerem a Deus. Então, o mesmo Espírito inspirou todas essas pessoas. Por isso a Escritura, toda a Escritura, ela é útil, não é, para nos instruir, para mostrar o que não está de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas, não é? E nos tornar aptos, não é, para manusear as coisas que são próprias do Senhor. Então, sem a palavra de Deus, né, que é o alimento do Filho de Deus, o Filho de Deus vai definhar. Por quê? Porque foi como Jesus disse, não? Se vocês, veja, vocês, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, não é? Ora, se toda árvore é conhecida por seu fruto, gente, a árvore, ela tem o quê? Raiz, né? O que alimenta uma árvore é a raiz. E Jesus disse, né, eu sou essa raiz, não é? Se vocês não permanecerem em mim, não é? Ou seja, as palavras dele não permanecerem em nós não teremos vida. Por quê? Porque as palavras dele são espírito e vida, não é? Então, as armas da nossa milícia, da nossa luta, por quê? Porque a gente precisa combater o mal, não é? Tanto dentro, com aqueles pensamentos e todas as influências da nossa própria carne pecaminosa do nosso corpo, como de fora, não é? Fora também a gente precisa lidar com essa situação, gente. Por quê? Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, apesar de parecer, não é? Apesar da gente às vezes ter vontade de ir na garganta de alguém, não é? A vontade chega a ser quase irresistível, mas não é assim que a gente deve lutar. Não é assim que um filho de Deus deve resolver suas coisas, debaixo, não é, de violência, debaixo de quebra-quebra, debaixo desse tipo de atitude, não é? Isso deixa para aqueles, como Jesus disse, né, que os mortos sepultem os seus mortos, não é? Deixem para que aqueles que estão
vamos dizer assim, debaixo da carne, debaixo do domínio da carne, possam viver, não é, dessa forma. Esse tipo de coisa, como está escrito, não é bom para um servo de Deus viver brigando, não é, viver contendendo, viver, né, desse tipo, com esse tipo de conduta. Isso não é bom, não é bom. Se não é bom, significa, não é, que nós não devemos andar dessa forma. Não é? É isso que a Escritura nos ensina. Então, quanto mais a gente manuseia essas coisas, quanto mais a gente conhece acerca de Jesus Cristo, não é? Menos a gente padece. Por quê? Porque, como o Senhor disse, né, o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas não conhecimento desse mundo, não. É o conhecimento acerca dele, conhecimento acerca das coisas espirituais. Porque as coisas desse mundo, elas estão misturadas, não é? O bem e o mal se misturou. E aí, quem é que pode discernir entre uma coisa e outra? Se ambos parecem que fazem sentido, não é? Que são boas, que é algo bom. Então, tem que pegar na garganta mesmo, no cabelo. Nem no cabelo não pode. Não tem não, Silmar. Não, Silmar, querido, não tem não. Não faça isso em nome de Jesus. Como o Senhor diz, né? Dar outra face significa a gente receber, não é, de Deus o resultado do nosso caráter, da nossa forma de agir. Por quê, gente? Porque é igual ele falava para os fariseus: olha, esses aí, né, vocês fariseus, mestres da lei, que gostam de fazer as orações em público, na frente das pessoas, e andam dessa forma e daquela, e botam essas vestes e aquilo mais, e tudo que fazia era para ser visto dos homens, tudo isso gera seus próprios resultados, são para aqui mesmo, não é? São para aqui mesmo. Mas quando a gente dá outra face, que é do Espírito, a gente está gerando um resultado que é para a vida eterna, que vai transcender esse tempo. Agradando o Senhor, gente, a gente está buscando para nós mesmos mansidão, exatamente. Exatamente, Maria, domínio próprio, não é? Quando a gente agrada o Senhor, gente, a gente está trazendo para nós a vontade dele. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é? Ele quer que nós vivamos, né, verdadeiramente para Ele, uma vida, não é, dedicada para Ele. Por quê? Porque Ele promete que esse que faz assim não vai ser envergonhado, jamais vai ser envergonhado, não é? Que esse que deposita a confiança nele, ele é que vai garantir. E aí, o que é mais, vamos dizer assim, mais, como é que eu posso dizer, mais efetivo, mais eficaz? A atitude de Deus, ou a obra de Deus, o ato de Deus, a justiça de Deus é a nossa. Não é? A nossa tem um limite. Às vezes a gente interpreta uma coisa e às vezes a gente está errado na nossa interpretação, não é? E aí a gente tem que voltar atrás. Mas Deus nunca erra. Então, se a gente faz como Jesus fez, que entregava a Deus, né, as suas afrontas, ao invés dele retrucar, não é? Ora, aquele que julga retamente, porque vê perfeitamente todas as coisas, nada, absolutamente nada está oculto, não é, dos seus olhos, do seu entendimento, olha, ele vai saber o que fazer, não é, na hora certa, desde que a gente aprenda a confiar nele. Então é isso que ele nos ensina, quando ele fala que o justo dele vive pela fé. Vive continuamente pela fé. A fé, não é, no Filho de Deus. É através de Cristo Jesus, é das coisas que Cristo veio nos ensinar, nos instruir. Então, não o espírito do mundo ou das trevas, mas o espírito procedente de Deus. Conforme está escrito em João 6,27 e também 1 Coríntios 2,12. Como o Vini já leu, né? 1 Coríntios 2,12, você pode ler, Vini, por favor? João 6,27. Que é luz, e essa torna visível todas as coisas. Então, depois, por favor, você lê também Efésios 5,13? Ou você quer que eu leia? Não, eu leio. Ah, tá. Efésios 5,13. João, capítulo 6, versículo 27, versão NVI. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ó, essa comida aí, tá vendo? É essa comida, entende? É a gente alimentar a natureza que nasceu dele, através das palavras dele. Porque, gente, além de ser o nosso alimento, ela também nos lava.
ela nos santifica, ela vai tirando de nós as trevas, ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, de glória em glória. Entende? A gente alimentando o nosso ser que nasceu dele, a gente está se enchendo de luz para resplandecer nesse mundo de trevas. Amém. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Efésios capítulo 5, versículo 13. Mesma versão. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Assim, temos o relato do Espírito Santo pela boca de João Batista e do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já dissemos em um estudo anterior que Jesus veio de Deus e entrou no mundo. A gente já falou desse aqui não, né? Desse devocional, Jesus veio de Deus e entrou no mundo, ainda não, né? Provavelmente não, porque o anterior aqui então é o que vem depois. Que vem depois. Exato. Então, a gente vai chegar lá, tá? Que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isso a gente já falou aqui, não é? Ele foi cheio ali no ventre da sua mãe, né? Conforme o anjo Gabriel anunciou ao seu pai Zacarias. Quando ainda estava no ventre da sua mãe Isabel, que era idosa e estéril, cumprindo a palavra que Deus enviou através do anjo Gabriel. Embora ele não tivesse nascido do Espírito, pois o novo nascimento veio após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era semente divina, que foi morta, semeada na terra, ela germinou, morto e sepultado, né? E deu muitos frutos, ou filhos espirituais para Deus. A boa semente, não é? Essa é a boa semente que o Senhor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, veio semear, não é? E veja, desde o início, não é? Deus quis isso. A gente insiste em voltar ali para o Gênesis, porque essa foi a vontade de Deus, que os homens vivessem eternamente e não houvesse morte no mundo. Ele semeou a boa semente. A semente ruim, inútil, não foi ele que semeou. E ele veio, né, no tempo apropriado, nascido de mulher, debaixo da lei, para trazer a revelação dessas coisas que estavam ocultas do entendimento dos homens desde o início do mundo. Como ele disse, né? Para cumprir, deixa eu ver, acho que é em Mateus 3, que fala que Jesus falava em parábolas, e sem parábolas ele não falava nada ao povo, né, para poder se cumprir a escritura. A Elisete quer saber em qual circunstância devemos jejuar, pois Jesus disse aos discípulos que esta casta só sai com jejum e oração. De novo essa pergunta, gente. Sim. Não existe o jejum que você tem que fazer, como é o nome dela? Elisete. Elisete, o jejum que você tem que fazer, minha querida, é se encher do Espírito Santo. Jesus conseguiu expulsar qualquer demônio pelo poder do Espírito Santo. O jejum que você tem que fazer é das coisas da carne, não é? De parar de perder tempo, gastar tempo com as coisas da carne, que é um remendo, não é? Que é uma roupa velha que vai se rasgar, não tem jeito, já está condenada, não é? E gasta tempo com a nova natureza, enchendo-se do Espírito Santo. Não tem demônio que resista ao Espírito Santo, acredite, tá bom? Jesus falou dessa forma, porque era a forma que eles podiam compreender ali naquela época. Eles não tinham outra forma de compreender. Né? Aquelas pessoas que mais jejuavam, gente. Não quer dizer que o jejum delas tinha nenhum tipo de eficácia. Especialmente, né? Os fariseus e saduceus, mestres da lei. Jesus jejuou por 40 dias, gente, mas foi para cumprir um propósito, né? Ele jejuou, veja, ele foi chamado de glutão, que é comilão e beberrão. Ele disse isso. Não é? João Batista veio jejuando, não é? E vocês dizem que ele tem demônio. O Filho do Homem veio, não é? Comendo e bebendo, né? E vocês chamam ele de glutão e beberrão. Então veja,
Não era o fato, não foi por causa de jejum que Jesus expulsou aquele demônio, é porque ele conhecia o mundo espiritual. O que adiantava aqueles homens que jejuavam, não é? Mas não tinha intimidade nenhuma com Deus. Como ele diz, vocês investigam as escrituras, não é? Porque sabem que nela vocês encontram vida, mas vocês não vêm a mim para poder receber essa vida. Ele disse, o erro de vocês é não conhecerem verdadeiramente as escrituras e o poder de Deus. Porque se conhecer o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que ele veio nos dar, então não vai ter demônio que permaneça, não é? E hoje em dia, não é? Pelo nome de Jesus, todos têm que se desdobrar. Porém, como é que a pessoa vai manusear o nome de Jesus com medo? Como é que a pessoa vai manusear algo no reino espiritual com medo? Não compreende as coisas espirituais. Você pode fazer o quanto jejum quiser, gente. Pode deixar de comer, pode ir para a glória antes do tempo. Mas não vai, não é, fazer você ter conhecimento do reino espiritual. Jesus sabia que aquele demônio que estava naquela criança, ele era surdo e mudo. Portanto, ele não era capaz de ouvir os encantamentos, não é? Os saia, saia, saia. Ele não podia ouvir, ele era surdo. Mas quando ele viu, quando aquele demônio só viu Jesus, o que ele fez com a criança? Ele jogou a criança no chão, né? A criança começou a espumar, não é? Dar grunhidos, fazer barulhos, não é? E ele agitou a criança tendo convulsão, enfim, né? Aquele espetáculo que só uma pessoa vendo que pode dizer o quão era horrível, não é? Como é que Jesus discernia isso? É preciso ter o dom do discernimento, não é? Para saber discernir os espíritos. Gente, isso é crescimento espiritual. Jesus era um varão espiritual e por isso ele sabia, não é? Como que se movia o mundo espiritual, ele sabia reagir à altura de cada demanda. Não percam tempo com essas coisas de comida, de bebida, nem dias de sábado, nem isso, nem aquilo. Isso daí não tem problema, isso aí não faz efeito no reino espiritual. Não faz nenhum efeito. Só tem efeito para tornar as pessoas, as almas inchadas, não é? Cheias de si mesmas, cheias de, olha, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Gente, porque eu jejuei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Gente, vocês querem jejuar? Faça aquele jejum intermitente, que é bom pro corpo, né? Só isso. Mas com a consciência de que é bom pro corpo. É só isso. Não serve para mais nada. Desculpe a sinceridade, não é? Ela agradeceu e disse obrigado, irmãos. Amém. Nada, meu bem. Então, enfim, continuando. Então, João Batista não era espiritual. Eu estava aqui em alguma coisa. Estava procurando. Ah, sim, obrigada. Eu quero conseguir meu shape ficar muscular. Ai, meu Deus. Então, querido, isso aí se resolve fácil, né? É só você malhar, fazer boa dieta, não é? Comer bastante proteína e daí treinar direitinho, dormir bem, não beber bebida alcoólica, não é? Que é inimiga da musculação, né? Do crescimento muscular. Não fumar também, que não é adequado, e ter uma boa noite de sono, né? Que é onde é produzidos hormônios, e aí você vai ter um bom shape, tá bom? Mas não esqueça, né? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que todas essas coisas sejam bem acrescentadas, não é? Que você não venha substituir as coisas que verdadeiramente têm valor por aquelas que não têm valor algum. Amém. Que assim seja. Olha só, gente, aqui em Mateus, eu já sei que você pensou, Mateus 31, olha só o que está escrito nas escrituras. E contou-lhes outra parábola. Aí o Senhor vai contando aqui as parábolas, né, acerca do reino, e chega aqui no versículo 34, diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Olha só. Então foi isso, isso aqui está citando o Salmo 78:2. Olha só. Abrirei a minha boca em parábolas, não é? E falarei de coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, quando Jesus, veja, esse entremeio aqui
não é? Está entre a parábola do semeador e a parábola do joio, não é? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está falando, né? O joio é acerca daquela semente inútil, né? Lá do Éden, a semente da mistura entre o bem e o mal, onde os homens acharam, né, que conseguiriam ter o domínio dessas duas coisas. Mas não tem como, não é? Não tem como separar o bem do mal, a não ser pela palavra de Deus, a não ser quem é a palavra, é Jesus Cristo, não é? Então tem que ter, por isso que o apóstolo Paulo fala, não é? Que sem o Espírito procedente de Deus, a gente não vai entender as coisas espirituais verdadeiramente. Por quê? Porque o Espírito que está no mundo, gente, só leva as pessoas ao engano, ao erro, à morte, à destruição. Esse é o prazer dele. E não à edificação, e não ao verdadeiro conhecimento. Ele é contrário à verdade. Como Jesus disse, né? Não existe nada de verdadeiro nele. Nada, absolutamente nada. Porque ele rejeitou, não é? Ele rejeitou. Não existiu, não permaneceu, não teve lugar para a verdade dentro dele. Porque ele não quis, não é? Ele rejeitou e se tornou o avesso daquilo que ele foi criado para ser. Assim são todos, né, que desejam o lugar de Deus. Ninguém pode tentar ser Deus, só ele pode ser o que ele é. Então João Batista não era espiritual, porém foi revestido com a mesma unção de Elias para apontar o juízo de Deus contra o pecado. E aquele que o semeou no mundo, né, o pecado, e aquele que semeou o pecado no mundo, né, como está descrito, como eu acabei de falar aqui para vocês, você pode ler, Vini, por favor, é a parábola do joio e do trigo, não é? E é desde a fundação do Senhor Jesus, contando parábolas, gente, usando, né, verdades relativas a esse mundo para explicar verdades que são eternas. Mateus capítulo 13, versículo 37 ao 39, NVI. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. Mais claro do que isso, não é, gente? Não tem como. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Tudo nos é lícito, Dalvânia, mas nem tudo convém. A bebida alcoólica, ela tende a tirar o domínio próprio. Não só o domínio próprio, vai tirar as demais coisas, claro. O equilíbrio. Exato, o principal é o domínio próprio, mas o resto vem junto, sendo arrancado pouco a pouco. Não é recomendado, especialmente para aqueles irmãos e irmãs que têm problema. Para quem, irmãos e irmãs que podem evitar, evitem. Não faz bem bebida alcoólica de modo geral. O vinho é uma das poucas que tem o seu benefício, mas com moderação. Se falta moderação, se já teve problema com bebida alcoólica e ainda não tem maturidade espiritual para lidar com isso, com a sabedoria do Espírito, discernindo o bem do mal, não beba. Agora, se tem, faça conforme a sua fé, ou seja, conforme a maturidade, o que você já recebeu no Pai, para que você não adquira sobre si carga sobre carga e depois se veja num problema que vai gerar mais problemas sobre problema. Enfim, você entendeu, né? Flui com o Espírito Santo que... Você pode ler para ele, por favor? Pra ela, Dalvânia. Menina. Pela NBV, na 2 Coríntios... Peraí, deixa eu ver, por favor. Deixa eu só conferir aqui. A primeira é a 2 Coríntios 6... Não, é 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Sim. Pela NBV. Capítulo todo? 12. Não. Especialmente a NBV, Dalvânia, porque a NBV ela tem uma forma de falar, não é? Que penetra no nosso coração, mas vai certinho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, versão NBV. E de repente até o L, né? O L a gente ainda não viu como que tá. Vou ler o L antes da NBV. Tudo me é, versão OL, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Igual aos outros. NBV. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Essa é a liberdade dos filhos de Deus, gente. Olha só a diferença da liberdade
para a libertinagem. É por isso que esse negócio de dizer, não é, que a graça é uma licença para pecar, isso não procede de Deus. Isso é uma desculpa de Satanás, uma justificativa de Satanás para manter os filhos na mistura, não é? Os filhos de Deus na mistura, não é, entre lei e graça. Por quê, gente? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo, não é, não faz uso da liberdade para libertinagem. Uma coisa não combina, não é? Isso não é típico, não é padrão do reino celestial, não é? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Olá. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo não são boas para mim. Então, às vezes, algo que é bom para um irmão não é bom para mim, não é? E vice-versa. Então, quem é que tem que ter esse limite, não é? Somos nós mesmos. Mal educado, misericórdia, por uma pergunta estamos em... Como assim? Fomos mal educados por uma pergunta? Não entendi. Estamos todos em família. Será? Quem é seu pai? Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Então veja, algumas coisas, não é? Tem domínio que a gente não vai ter, não é? Como Adão e Eva, por exemplo, não é? Eles achavam que poderiam, não é, ter esse discernimento, ter esse domínio de poder desfazer caso não fosse legal, né, aquela escolha. Não puderam, né? Então tem determinadas coisas que a gente escolhe que às vezes, né, seria melhor se a gente nunca tivesse feito, não é? Então, gente, continuando, tá bom? Eu espero, Dalvânia, que você tenha conseguido compreender, tá? Isso é pela palavra de Deus. Então, João Batista veio para apontar o juízo de Deus contra o pecado e aquele que semeou o pecado no mundo. Também anunciar as boas novas aos homens ao revelar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É João 1:29. Versão NVI. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que alegria. Amém. Ele falou numa empolgação tão grande. Ai, meu Deus. Então, assim, apesar de ser pessoas diferentes e até em naturezas, o Espírito que os guiava era o mesmo e por isso havia concordância. Gente, só um momento, por favor, porque eu acho que eu fui para um outro... Não, tá certo. O Espírito que os guiava era o mesmo e por isso havia concordância. Filipenses 2, do 1 ao 2. Você pode ler? Muito boa essa palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2, versão OL. Portanto, se é realmente precioso o consolo que podemos obter em Cristo, se me transmite coragem e sincera afeição que vos tenho, se significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe entre nós através do Espírito de Deus, assim como aquele afeto que se estabelece entre crentes com a mesma fé, então que tudo isto... Gente, crentes com a mesma fé. Olha só que coisa interessante, né? Crentes com a mesma fé. Por quê? Porque se a gente não tiver com a fé, né, pautada em Jesus Cristo, né, na palavra dele, mas a nossa fé for guiada simplesmente por homens, né, por ensinos de homens, vai haver treta, né? Vai dar treta. Glória a Deus. Fruto do Espírito, hein? Então, que tudo isto que já me faz tão feliz seja como que completado pela existência de uma relação perfeita, amando-vos uns aos outros, num sentimento igualmente sincero, concordando nos mesmos propósitos. Amém. Amém. A paz. Oi, Renato, seja bem-vindo. Então, assim, apesar de ser, né, pessoas diferentes e até em natureza, né, João Batista e Jesus Cristo, né? O Espírito que os guiava era o mesmo e por isso havia concordância conforme, né? Apesar de João Batista não ter nascido de novo,
não é? Mas ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele foi cheio da unção do Espírito Santo desde o seu nascimento para que ele pudesse, né, vencer esse mundo, não é? E levar adiante o ministério dele, que não era fácil, não é? Ele veio para anunciar Jesus Cristo, ele veio para revelar Jesus Cristo, não é? É por isso que falam, né, que o povo judeu, não é? Eles têm as palavras, né, os mandamentos de Deus, não é? E o testemunho de Jesus. Por quê, gente? Porque Jesus foi revelado, não é? Pela água do batismo lá em Israel, no Rio Jordão. Ele foi revelado pelo sangue, né, na cruz do Calvário, lá em Jerusalém. E o Espírito Santo, né, que deu testemunho quando ele foi batizado ali no Rio Jordão, né, quando ele veio em forma corpórea de pomba. Então, esse testemunho de Jesus, não é, nós temos relatado nas Escrituras que aconteceu em Israel, não é? Então, esse povo, não é, de Israel é que vem deles toda essa bagagem, não é, acerca do mundo espiritual, né, da salvação, acerca de Deus e de Jesus Cristo. Renato está pedindo oração por si. Ele disse que saiu há 2 anos da igreja que ele congregava e está desanimado. Renato, querido, a gente vai orar sim, tá bom? Mas ouça a palavra do Senhor, querido. Você precisa, gente, esse desânimo. Não existe nada, Renato, deixa eu te falar uma coisa. Não existe absolutamente nada nesse mundo que possa dar para nossa alma o peso de glória que somente Jesus pode. É por isso que muitas pessoas famosas, gente, pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, têm tudo que eles querem, não é? Cometem suicídio. Por quê? Porque suas almas estão vazias, estão ocos, são pessoas ocas. E quando nós nascemos do alto, nós nascemos de Cristo Jesus, não é? O Espírito Santo vem habitar em nós. A alegria, gente, de se viver, independente das circunstâncias, é do Espírito. A gente precisa da alegria do Espírito. A gente precisa da paz do Espírito. A gente precisa dos frutos do Espírito, não é? Para que nós venhamos viver nesse mundo. Então, se você... Veja, tudo isso você recebe pela fé, não é? E é a palavra de Deus, que é Espírito e vida, né? A palavra de Cristo, que é Espírito e vida, não é? Que alimenta esse ser espiritual, esse novo nascido, essa criança, não é? Que nasceu do alto, quem nasceu criança, não é? Para que essa criança possa crescer, é necessário, não é? E possa dar fruto, é necessário, não é? O alimento genuíno. Então, se você não estiver recebendo esse leite espiritual, não é? A sua alma se entristece. Por quê? Porque existe algo que está carecendo ali dentro, entende? Algo que você deveria estar recebendo, não é? E você não está, entende? Fica uma defasagem, fica um déficit, né? Fica uma falta, entende? Então, a nossa alma, gente, ela só consegue sossegar verdadeiramente em Cristo Jesus, que é o verdadeiro descanso. Ela só consegue, não é, ter vamos dizer assim, essa quietude, né, se alimentar verdadeiramente, um alimento que dá saciedade, se for, não é, através do fruto do Espírito, gente. O Espírito, ele não produz para ele mesmo, não é? O Espírito produz para a nossa alma. É por isso que Jesus nos deu, para transformar a nossa alma, entende, Renato? Para transformar a nossa alma ao padrão celestial, porque nós vamos viver, não é, na Jerusalém celestial para sempre. Então é necessário que a nossa alma, não é, ela seja transformada, ela venha a ser apadronizada, não é, um novo estilo de vida, não é? Então engana-se os filhos de Deus que acha que o seu alimento só recebe numa igreja física, uma vez por semana. Está completamente enganado. Isso é coisa de Satanás, para que os filhos de Deus venham permanecer crianças. A gente tem que se alimentar constantemente, gente, porque o mundo espiritual não dorme. Os espíritos impuros não dormem, eles não descansam, entende? Eles estão o tempo inteiro infernizando. E qual é a nossa parte que não dorme? É o Espírito, dado por Cristo Jesus. Mas para que esse Espírito produza aquilo que lhe é próprio, ele precisa desabrochar, porque nós recebemos uma semente. Do contrário, a gente nem poderia receber. Porque não existe nada, absolutamente nada que possa conter Deus.
não é? Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele é, não é? Ele não se contém em nenhum lugar. Não existe nenhum lugar que possa conter Deus. Então, para que nós pudéssemos receber do Espírito de Deus, é necessário ser como uma semente, como o Senhor Jesus disse, não é? Então, nós recebemos o reino de Deus em semente. A semente do reino de Deus está dentro de nós, que é o Espírito do homem, o Espírito humano que Ele nos deu. Esse Espírito precisa se expandir em nós, para poder destruir, dissipar as trevas que tem ainda em nós. Entende? Então é por isso, gente, que os filhos de Deus têm sentido muita tristeza, depressão, porque está olhando não para Cristo, não está sendo instruído, não é, por Cristo Jesus, não está sendo ensinado do Senhor verdadeiramente, não está sendo bem alimentado. E aí carece, não é, do fruto do Espírito, que é a única coisa que pode dar às nossas almas a saciedade necessária para ela poder se conformar, não é? Se conformar ao padrão celestial, que não tem nada, não tem essas coisas, como o Senhor Jesus disse, não é? Como está escrito na palavra. Quando Ele renovar todas as coisas, não vai haver mais choro, não vai ter morte, não é? Não vai ter nada dessas coisas, porque essas coisas não foram Deus que plantou. Não foi Deus que trouxe essas coisas para o mundo. Essas coisas vieram pela escolha errada dos pais da humanidade. Então, Deus está arrancando, né, tudo aquilo que Ele não plantou. Mas o desfecho final dessa justiça, da completude dessa justiça no mundo, não é, ainda não chegou. Então, enquanto isso, a gente precisa se alimentar, não é? Porque quem não se alimenta morre, não é? O espírito não morre, gente, mas ele pode ser apagado. Se ele ficar apagado é por falta daquilo que lhe é próprio, para que ele possa produzir a 30, 60 e a 100 por um dentro de nós, né? Para nossa alma, tá bom? Então, vamos mudar a nossa forma de pensar, não é? Para que a gente possa, se chama metanoia, né? Então, acho que todo mundo já conhece esse termo aí, né? Do grego metanoia, que é mudança de mente, mudança de pensamento, todo mundo, né? Provavelmente ouviu falar pelo menos uma vez na vida. Nada mais é do que isso, tá? É você ser apadronizado pela forma, é um modo de Deus, um padrão de Deus, padrão celestial. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, em Romanos 12, 2, não é? Que é sobre o culto racional, ele está falando acerca da palavra. Ele está falando está usando o mesmo termo que Pedro usa. Pedro diz que é o leite espiritual genuíno. Entende? Por quê? Porque nós somos crianças. Nós nascemos, não é? Do reino de Deus. Nós nascemos do Espírito. Então, a gente é criança espiritual. A gente precisa se alimentar. Se a gente não for bem alimentado, não é? O nosso ser espiritual ele vai ficar apagado. E o Espírito Santo é entristecido. E se o Espírito Santo está entristecido, por quê, gente? Porque é óbvio. Se o Espírito está apagado, significa que a gente não está dando para ele, né? Não está dando atenção para o que verdadeiramente importa em nós. A nossa nova natureza, nascida de Deus. A gente está negligenciando a graça de Deus. Entende? E aí o que é manifesto no lugar disso? As obras da carne. E aí ficamos crentes carnais. Crente carnal é criança espiritual. A natureza que mais está sendo alimentada está visivelmente aí, não é? Dando suas caras, não é? Mostrando aí os seus benefícios. Entende? Então, tudo que é dessa estirpe, gente, vem da carne. Não procede de Deus. É por isso que tem muitos filhos de Deus até dando cabo da sua própria vida, não é? Rumando aí para outros ares, não é? Enfim, tem muita mistura e que precisa ser separado pelo Espírito Santo, né? Pela palavra dele. Ele só faz isso, gente, pela palavra dele. Não tem como. A única coisa que pode separar o bem do mal e fazer com que a gente tenha a escolha do bem é a palavra de Deus. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, muitos usam a palavra de Deus para bater, não é? Usa como instrumento de morte. Infelizmente, não é? Então, que vocês, aqueles que têm ouvido e todos têm, não é? Porque já receberam do Senhor, ouçam. Tá? Ouçam o que o Espírito Santo está ensinando, não é? Porque nós dependemos se verdadeiramente é um caso de vida ou de morte. Não porque Deus queira, não é? Não que Deus vai nos matar, não. É a gente mesmo que vai dar legalidade para o maligno fazer isso. Tá bom? Então, continuando.
Então, o que ambos estão testificando num só pensamento é que a raiz tanto do bem quanto do mal é invisível aos homens, pois é espiritual. Isso é demonstrado pelos resultados de cada natureza que produz segundo a sua espécie, assim como que a condenação daquele que é a raiz do mal já está decretada. Não é? No Antigo Testamento, Isaías 10, do 33 ao 34, no Novo Testamento, Jesus falou em João 16, 11. Então, você pode, por favor, vir Isaías 10, 33 ao 34 e João 16, 11. Isaías capítulo 10, versículo 33 ao 34, NVI. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Ou seja, não é? O machado já está posto. Lembra que João Batista falou sobre isso? Não é? O machado já está posto à raiz das árvores, não é? E toda árvore que não der bom fruto vai ser arrancada e lançada no fogo. Por quê? Porque não foi Deus. Esses daí são os filhos do maligno. Não tem como dar bom fruto se a semente que gerou, não é? É maligna, não é? É uma semente maligna. João, capítulo 16, versículo 11. Mesma versão. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Assim como o pecado já está condenado na carne, não é? Jesus condenou o pecado na carne, ou seja, não é? Ele veio dizer o quê? Que o pecado está impregnado, alojado na carne, na matéria do nosso corpo. E aí, os sinônimos para isso, não é? Natureza humana, não é carne, é natureza humana, é natureza pecaminosa, e todas essas coisas. Ou seja, foi a porta, não é? Que Adão abriu lá no início, não é? Que deu vazão aí a essa todo esse prejuízo, não é? Por um só homem, não é? Entrou o pecado no mundo e com o pecado, não é? Entrou a morte. Oi, Boa Maria. noite, Maria Aparecida. Seja bem-vinda. Amém. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3, 3 do 7 ao 8, são palavras, não é, de João Batista, sendo bem direto como sempre, não é? Direto e reto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, do 34 ao 35. Veja que Jesus está falando a mesma coisa que João Batista, só que ele, não é? Está falando ainda de uma forma mais profunda. Por quê? Porque ele sabe que está dentro do ser humano. Por isso, não é? Que ele veio nos dar do seu espírito. Por quê? Porque esse é o valente mais bem armado que pode penetrar ali, pode entrar no íntimo do nosso ser, não é? E tirar, separar daquele que está ali, não é? Que estava dominando para o pecado, levando, não é, as pessoas à morte, não é? A rebeldia contra Deus, um coração endurecido, um coração petrificado, não é? E substituir, não é? Dar um novo coração, esse novo espírito, não é? O Espírito de Deus, conforme está escrito, não é? Ezequiel 36, versículo 26 e 27, isso já estava profetizado, não é? Assim também como Jeremias 31, a partir aí do versículo 31, se não me engano, não é? O Senhor está falando, está deixando nessas coisas, ou seja, mais uma vez, não está claro que Deus, ele anuncia o que vai acontecer no final já desde o início, não é? E os planos dele não são frustrados. Aconteça o que acontecer, vai acontecer o que ele disse que ia acontecer. Por quê, gente? Porque o mesmo que estava lá no início, ele está no final. E não tem nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus.
Assim vemos que nos mesmos textos há coerência ou acordo sobre o assunto, a saber, o que estava no íntimo dos homens, e por isso Jesus veio como um ser humano para dar sua vida em resgate de muitos seres humanos, conforme Marcos 10:45, os que crerem nele. Pode ler? Cuida. Marcos capítulo 10, versículo 45, versão NVI. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas... Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. 10:45. Gente, só um momento que eu vou pegar ali minha interlinear no grego, que eu tenho quase certeza que é a palavra psique, que é a alma. Marcos 10:45, né? Exatamente. Exatamente, psique. Eu não sei, não sei se mesmo que eu mostrar, se alguém vai conseguir ver. Teria que aproximar bastante, eu tenho que espelhar. Aqui, gente, tá vendo? Peraí. Essa palavrinha que tá aqui como vida, não é? Que aparece como vida, é psique no grego. Gente, não é que eu seja letrada no grego não, tá bom? É pela exercício constante, né, da busca, e aí a gente vai tomando familiaridade com os termos. Então Jesus veio da alma dele. Então a alma de Jesus, não é? Ela só conseguiria ser purificada, fazer propiciação se o sangue dele fosse limpo, não é? E como Jesus, não é, nunca deu abertura para a carne macular, não é, sujar ele, então, não é, verdadeiramente ele podia se manter, não é? Veja, pelo poder do Espírito, pela força do Espírito. Ele só se manteve limpo, não é, puro, pela força do Espírito. Porque se ele fosse um ser humano que, vamos dizer assim, fosse como Adão, por exemplo, que não tinha um espírito, Jesus veio mostrar exatamente o que faltava para Adão, porque ele optou pela escolha errada. Mas ainda que Adão tivesse optado pela árvore da vida, não é? Deus, veja, o plano de Deus sempre é melhor, gente. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor. Obrigada, Ana, meu amor, que Deus te abençoe. Amém. A gente sempre tem que confiar no Senhor. Por quê, gente? Porque, veja, vamos raciocinar, vamos pensar um pouquinho, olha só. Ainda que Adão tivesse optado pela árvore da vida, ele não seria filho, ele continuaria sendo uma criatura, não é? Uma criatura espiritual, assim como os anjos, não é? A partir daquele momento que ele escolhesse, ele optasse, porque eles foram feitos, não é? Eles foram feitos. Então, a partir do momento que ele optasse pela árvore da vida, ele seria uma criatura espiritual, não é? Poderia viver eternamente. Mas veja, uma criatura espiritual perfeita em todos os seus atributos, veio a ser o inimigo de Deus, não é? Oi, Fran, querida, seja bem-vinda. Paz, Fran. Veio a ser o inimigo de Deus, um anjo, né, que Deus fez perfeito, absolutamente perfeito, espiritual, não é? Ele era eterno, quer dizer, ele tinha vida eterna, né? A partir do momento que Deus o fez, não é? A partir daquele momento que ele foi feito, ele era eterno, ele não morreria mais, porque era um ser espiritual. Ele não caiu, não é? Deliberadamente, pela própria vontade dele, não é? Ele caiu, por quê? Porque algo dentro dele, não é? Chamado orgulho, ele viu, certamente, não é? Ele olhando para ele mesmo, ele viu que ele era muito bonito, que ele era belo, que ele era perfeito, que ele tinha todas as coisas, não é? E não precisava de absolutamente nada. Ele não refreou os pensamentos dele. E ele tinha o poder para fazer isso. Mas ele não refreou, não é? Ele deixou que aqueles pensamentos, né, que o ato dele olhar para ele foi como Narciso, né? Aquela historinha do Narciso que olhou para sua beleza na água
e acabou, não é, por morrer afogado, não é, por tentar pegar a sua beleza. É tipo isso, não é? O orgulho, como dizem em Timóteo, né? 1 Timóteo 3, se eu não me engano, 1 Timóteo 3 ou 6, 7, enfim, não tenho certeza aqui agora. Você vai ver? Fala que do orgulho, não é, que precipitou o Satanás, que caiu o diabo, não é? Por que ele veio a ser o diabo? Porque ele poderia, não é, ter resistido à sua própria, o seu próprio desejo, né, o seu próprio orgulho. Mas o orgulho dele subiu tanto, né, o nível subiu tanto, que ele simplesmente começou a gostar daquilo, e aquilo veio ser a sua queda, não é? Veio desejar, chegou num nível tão exacerbado que ele desejou o lugar de Deus, não é? Veja, se ele estava aqui no mundo, não é? Que o abismo estava aqui, as trevas, Deus não fez as trevas. Não é? As trevas foram ocasionadas por ele, não é? Pela presença maligna dele aqui. Se tinha trevas ali, Deus viu que não era boa, não é? E aí trouxe a luz para contrapor-se às trevas. Ora, esse mesmo que seduziu os homens fracos, se tivesse entrado em acordo com os homens, não teria sido pior? Não é? Teria sido muito pior. Por quê? Porque Deus faz as suas criaturas, não é? E Ele dá o livre-arbítrio para as suas criaturas. As suas criaturas têm a escolha. Pode escolher, não é, aquilo que deseja, seguir o seu caminho. Seja bom ou seja ruim. Não é? Seja o bem ou seja o mal. Deus, Ele adverte, não é? Mas aí cabe, é igual a gente, né? E a gente vê muito isso nos nossos filhos, não é? E nós também já agimos assim. E muitas vezes continuamos agindo assim. Quer ver uma coisa? É você falar para a pessoa não fazer determinada coisa. Parece que você está falando o contrário, não é? Você está mandando a pessoa fazer aquela coisa. Você está dizendo, não faça isso. Parece que vira alguma chave dentro da cabeça da pessoa, não é? Até mesmo dentro da gente, e fica alguma coisa aguçando ali. Não, tem que fazer. E passa 1000 peripécias, né, dentro da cabeça para que aquilo seja feito de 1000 formas possíveis. Não imagine o elefante cor-de-rosa. Ele já está ali, né? Não, já está sambando ainda, né? na nossa cara, né? Não? Então, esse tipo de coisa, não é? Como se trouxesse, né, essa imagem para dentro de nós. Então, seria pior, e isso seria irremediável. Veja como que tudo que Deus faz é perfeito, não é? Tudo que Deus faz é perfeito. Então é melhor, não é, de todas as formas, mesmo que a gente não tenha ainda visto o final, não é? É melhor de todas as formas a gente acreditar na palavra de Deus, não é, que é sabedor de todas as coisas, do que a gente se gabar no nosso próprio entendimento, a gente se firmar, não é, na nossa própria capacidade, na nossa inteligência, seja lá o que for, de qualquer atributo bom que a gente venha a ter. É melhor a gente ficar com a palavra, é melhor a gente ficar com aquilo que vem de Deus, porque Ele sim, Ele que sabe, não é? No início Ele já sabe o final, antes de qualquer coisa acontecer, não é? É melhor a gente ficar nesse sabedor de tudo, conhecedor de todas as coisas, dar crédito a Ele, dar louvor a Ele, dar honra a Ele, não é, que é bendito eternamente, entende? Então, veja, era necessário, não é, que Jesus viesse, tinha que ser do próprio Deus. Por quê? Porque aí, não é, não trairia Deus. Foi a única coisa. Ele está se despedindo. Boa noite. Fica com Deus, Carlos. Até. Bom descanso. Amém. Tinha que ser o próprio Deus, né? Tinha que ser da própria natureza de Deus, para que não viesse a trair Deus, como está escrito em Isaías 62:8, não é? Por ser filho, verdadeiramente filho gerado, não um filho, né, por adoção, ou não um filho por consideração, não é? Mas um filho gerado da mesma natureza do Pai, né, da semente incorruptível, uma semente que não pode ser corrompida, que não pode sofrer nenhum tipo de mistura, é pura e permanecerá pura para sempre, não é? Jesus veio, fez o que tinha que fazer e se manteve, não é? Até o final, foi obediente até a morte de cruz. Logo a gente tem, não é, o testemunho de Jesus, não é, que é o fiel, o amém, o fiel, verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira de Deus, que nunca mentiu, nunca foi
forjou nada, não é? E é nesse testemunho que a gente tem que firmar a nossa vida, né? Aquele que é fiel para cumprir tudo aquilo, toda a obra que ele começou em nós, ele é fiel para terminar. Diz que a gente se mantenha, não é? Nessa firmeza da fé, não enfraquecer, não deixar que qualquer outra coisa, não é? Venha se tornar maior do que a obra de Cristo e o próprio Cristo em nós, né? Por isso que ele disse, aquele que coloca pai e mãe em primeiro lugar, não é digno do Filho de Deus, do reino de Deus. Por quê, gente? Porque se a gente coloca o nosso pai, nossa mãe, o marido, ou seja lá o que for, em primeiro lugar, a gente está fazendo essa pessoa como sustentáculo, como a rocha, como a coluna, né? Como o nosso chão, entende? Como a nossa estrutura. E é exigir demais, entende? É extrair demais da pessoa. É colocar a pessoa numa posição que ela não tem condições. Ela não pode, muitas vezes, nem manter a si mesma. Entende? Então, mas se nós colocarmos, né, o Senhor em primeiro lugar, dermos a Ele a proeminência, né, o altar, como dizem, né, no nosso coração, for Jesus em primeiro lugar, Ele vai sustentar todo o resto. Ele é poderoso para sustentar todo o resto. Por quê? Porque Ele sustenta todo o universo. Pela sua poderosa palavra, não vai sustentar a nossa vida? Não vai sustentar a nossa família? Não é? Não vai sustentar o nosso relacionamento, seja lá o que a gente tiver, não é? Então, por isso que a nossa confiança e a proeminência tem que ser colocada em Cristo e não em nenhum ser humano, porque a gente está fazendo desse ser humano, como é que eu posso dizer, atribuindo a esse ser humano uma carga que ele não tem condições. Ele não vai superar as nossas expectativas, entende? Aí a gente vai estar tirando daquilo que já é negativo, tanto um quanto o outro. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, então o que a lei, né, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Por quê, gente? Porque a lei, não é, ela é santa, ela é perfeita, mas ela não pode mudar aquilo, não é, que o homem tem na sua carne. Ela não pode, ela pode mostrar o que está ali. E ela veio exatamente para isso. Por quê? Porque a lei, ela veio, como está escrito, né? A finalidade da lei é Cristo, ou seja, o fim da lei é Cristo. A lei veio apontar o que estava errado com o ser humano e mostrar que o ser humano precisava do Salvador. Até a ordem, né? Até o tempo do Salvador vir, não é? Como João Batista veio anunciando, né, o Salvador, dizendo, né, que as pessoas se arrependessem, ou seja, era necessário, né, mudar a sua, vamos dizer assim, o seu curso da vida, não é? Era necessário pensar, veja, gente, arrependimento é metanoia, tá? O arrependimento no grego é metanoia, é a mudança de mente, a mudança de pensamento. Então, o que João Batista veio fazer? Ele veio mostrar, olha, é necessário, não é que vocês, como disse aqui em cima, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, o único fruto que pode mostrar arrependimento é nascer do alto, não é para receber do Espírito Santo. Por quê? Porque o arrependimento é você reconhecer que você é pecador. Contrário daqueles homens, eles achavam que eles eram justos porque praticavam a lei, porque praticavam as coisas próprias, né, das suas tradições e daquelas leis levíticas. Então eles se achavam santos, eles se achavam justos, enquanto as outras pessoas... Que sono é isso, meu Deus, está repreendido. Enquanto as outras pessoas do mundo eram consideradas pecadoras. E todos os outros, não é, que não eram, não tinha aquela aparência, não é, eram considerados pecadores. Aí quando Jesus vem, não é, diz, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Por quê? Porque Jesus veio mostrar, não é, que o que as pessoas, todas as pessoas precisavam era de arrependimento, era de perceber, não é, que eram pecadoras, que a lei tinha sido dada exatamente para isso, para mostrar que estava errado com o ser humano, que era o coração, o próprio coração do ser humano estava doente, incurável, sua doença é incurável e precisava de um novo coração, como Deus prometeu que faria em Ezequiel, né, através do profeta Ezequiel, né, tirar o coração, como diz, né, na Bíblia judaica,
tirar o coração de carne da carne deles, né? E dar um novo coração, um coração de carne novo. Por quê? Porque não é mais a carne do sangue, mas é a carne da nova natureza, não é? Que está sendo formada em nós pelo Espírito Santo. Mas para receber isso, né, para receber o Espírito Santo, é necessário receber Jesus. E justamente o recebimento de Jesus, o estar apto para receber Jesus, é o arrependimento. É quando a alma, né, chega no nível, né, que o Espírito Santo pode convencer: olha, você é um pecador. Você é um pecador. E não importa o nível de pecado. Pecador é pecador. E aí a pessoa reconhece que é pecador, né, com a ajuda do Espírito Santo, e ela se arrepende da vida que ela levava, se arrepende de viver, né, daquela forma sem Jesus, viver sem Cristo, viver sem Deus, viver sem esperança, não é? Viver da mesma forma, elencando as coisas que antes achava que eram valorosas, quando na realidade não são. Não passa de engano, não passa de ilusão. Não é? Coisas que você às vezes tem tanto apreço e daqui a pouco você olha e vê que aquilo é como se fosse, como verdadeiramente de Salomão, correr atrás do vento. É inútil, é vaidade das vaidades. Porque não tem aquilo que verdadeiramente importa, não é? Que é o peso da glória, que é algo, não é? Que o ser humano é oco e precisa, não é? Dessa substância que é o Espírito, mas o Espírito da vida. Por quê, gente? Porque todo ser humano já está, o mundo já está, por isso que Jesus disse que não veio condenar, ele veio salvar o mundo, não veio para condenar o mundo, ele veio salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado, o mundo já está condenado. Em Adão todos morrem, isso é certo, todos morrem, até o Filho de Deus morreu, né? Até Jesus Cristo teve que morrer, uma só vez. Todo ser humano já está morto em transgressões e pecados, só vai permanecer até o dia da sentença. Muita gente está até conversando sobre isso, né? Que é até o que acontece aqui no mundo, né? Com relação a um criminoso. Ora, o criminoso ele é julgado. Só que ele não é julgado assim de antemão, né? Já chega ali, não. Às vezes tem que aguardar o julgamento, né? Até que todas as provas sejam reconhecidas e recolhidas, não é? E a audiência aconteça, às vezes é mais de uma audiência, até que venha a sentença. Enquanto isso, não é? Ele precisa, se for um crime impagável, inafiançável, ele vai precisar ficar detido, não é? E geralmente essa detenção, não é? Esse lugar de detenção que ele fica, não é o lugar que ele vai ficar. Isso aí é provisório. Quando ele é verdadeiramente julgado, sentenciado, a sua sentença é lavrada, não é? Aí entra em vigor, entra em eficácia, aí ele vai ser levado para um outro lugar, não é? E esse outro lugar é que ele vai ficar até terminar de pagar ali a sua cota, não é? A sua culpa, não é assim? Então, é isso que vai acontecer com o ser humano. Ora, as almas que não receberam Jesus, que permaneceram rebeldes, não é? Elas permanecem mortas. Diante de Deus já estão mortas. Por quê? Porque essa vida física, ela é perene, ela é passageira. E uma vez que a sua alma não está ancorada, não é, na substância que é a própria vida, então, quando ela sair dessa existência aqui, ela vai para outra, não é? Está depositado num lugar de tormento, não é? Chamado inferno, que não foi Deus que produziu, mas vai para lá. E depois será, veja, morreu uma vez, né? Depois disso virá o juízo, né? Por quê? Porque ela só vai receber novamente, só vai ficar de pé novamente para receber a sentença, para ir para um lugar, para aquele outro lugar, não é? De detenção permanente. Vai sair do provisório, não é? E vai para o permanente. Ou seja, a condição do ser humano é essa. Sem Cristo Jesus, isso daí já está decidido. Como tá, gente, eu não estou falando história aqui da carochinha, tá? Vocês podem ler Romanos 5, o capítulo inteiro de Romanos 5, ele fala perfeitamente sobre isso. O Senhor Jesus também falou sobre isso, né? Em João 3, ali a partir do versículo 19, o Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Já está condenado. Quem não crê no nome do Filho do Homem já está condenado. Já está condenado. Condenado em Adão. Foi Adão que condenou todos, não é? Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7,14, se eu não me engano, que ele diz, né? Fui vendido como escravo ao pecado.
A lei é santa, ela é pura. Mas eu sou, né, carnal, vendido ao pecado. Eu não sou espiritual, veja, ele está falando da sua parte natural, tá bom? Ele está falando a alma, ali é a alma falando, tá bom? É o ser humano falando. Ele está ali, né, destrinchando, não é? Fazendo ali a separação, que é isso que a palavra de Deus faz, o Espírito Santo, ele nos ajuda a ver dentro de nós, né, os nossos compartimentos, não é? Separa junta de medula, não é? Alma de espírito, pensamentos e propósitos do coração, discerne tudo isso, sonda tudo isso. Ele está fazendo isso para nos ajudar a entender, não é, as duas naturezas em nós. O benefício de estar em Cristo Jesus e o malefício, não é, de ser apenas um mero ser humano. É isso que o apóstolo Paulo nos instrui, é isso que ele nos ensina, a ver a nossa realidade pelo ângulo natural, não é, pelo ângulo espiritual. Tá? Então eu não estou falando nada que venha da minha própria cabeça, tá? Eu estou aqui parafraseando a palavra de Deus mediante aquilo que o Senhor já me deu, né? Que eu manuseio já há bastante tempo. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais, é só ler acerca dessas coisas, não está tudo escrito, tá bom? Tá, acho que até o Vini colocou. Romanos 5, 7, 14 e João 3, 19 a 21. Tá bom, Silmar. Bom Amém, descanso para você, viu? Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite de sono, tá Amém. bom? Seja revigorado. Exatamente, muita paz para ti. Então, gente, tá? É sobre isso, tá bom? É necessário, né, que a gente possa compreender, não é? Que não existe, não é porque Jesus é tirano, porque Deus é tirano, não é? Foi o que herdamos, não é? Em Adão. E aí foi transmitido para toda a humanidade. O que Cristo Jesus veio fazer foi exatamente dar vida, tirar a gente, né, como está escrito, né, Colossenses 1,13, tirar aqueles que estavam sob o domínio das trevas, né, das potestades, potestades e domínios das trevas, para o reino do seu Filho amado, né, para o reino da luz. Veio nos tirar das trevas e levar para a luz. Por quê? Porque nas trevas todos já estavam, não é? Então a lei era incapaz de fazer, não é, qualquer outra coisa a não ser apontar, não é, aquilo que estava errado com o ser humano e apontar ele para Cristo, a necessidade do Salvador. E foi isso que João Batista veio fazendo, não é? Mostrando essa necessidade do arrependimento. E o arrependimento é exatamente isso, é mudança de pensamento. Né? É quando a gente sai daquela antiga ordem, né, da velha vida em Adão, e a gente rejeita aquilo porque vê que aquilo verdadeiramente, né, com a ajuda do Espírito Santo, que não era bom, não é? E aí a gente pode declarar Jesus como Senhor, não é? E ser trasladado das trevas para o reino da luz, para Cristo Jesus. Então Deus, o que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, não é? Onde está alojado o pecado, então por isso o ser humano nenhum consegue cumprir a lei, e a lei ela veio exatamente para mostrar isso, não é? Tipificando, mostrando, ressaltando, trazendo as claras, não é? Em alto e bom som. Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, ou seja, a mesma semelhança, da mesma forma como nós, né? Como nós já explicamos, a diferença é que Cristo Jesus jamais abriu a porta, né? A porta que Adão abriu para o maligno, né? Isso foi desde o início, não é? Jesus já veio depois disso, não é? Então essa porta já estava disponível, mas não foi Deus que fez, não é? É a fraqueza da própria matéria, é a fraqueza dessa própria dimensão, que é fraca em consideração, em correlação com o espiritual, não é? E era o espírito que estava ali. Era Satanás, conforme está escrito em Apocalipse, não é? A antiga serpente era Satanás. Então foi ele, né, do mundo espiritual, que trouxe, não é, o pecado, né, para o mundo físico, para o mundo dos seres humanos, para dentro do ser humano. Então, pela matéria, não é, do ser humano ser fraca com relação ao espiritual, houve, não é, esse rompimento. Mas Jesus Cristo, não participou disso. Por quê? Porque ele foi gerado não da semente do homem, não é? Mas da semente incorruptível. Por ele ter sido gerado da semente incorruptível, ele não participou do pecado, apesar de, se ele tivesse dado uma ocasião, apenas uma palavra, qualquer coisa, seria suficiente, porque a abertura já foi dada, né? Já está no mundo. O pecado já está no mundo. É como o Vini falou, né? Adão, não é, só tinha
tudo ali no paraíso, né? Adão pecou no paraíso, né? O paraíso era perfeito, tudo perfeito, com todas as opções maravilhosas para eles, né? Boa de comer, né? As árvores eram boas para alimento e belíssimas, só tinha uma única, não é? Uma única advertência. Jesus não. Jesus é como verdadeiramente um lírio em meio aos espinhos. Só uma única árvore, uma única coisa, uma única escolha, né? Em meio a todas as outras coisas caídas, não é? Completamente em trevas. Ele se manteve limpo, intacto, puro, pelo poder do Espírito. Por quê? Porque aquilo que Adão não fez, não é? Que é dar credibilidade ao o Criador de todas as coisas, Jesus deu, não é? Ele deu. Ele deu crédito, não é? Às palavras do Pai desde o início. E foi purificando-se a si mesmo, não é? Foi purificando-se a si mesmo cada vez mais. Como ele diz, né? A gente deve seguir os passos dele, né? Sejam santos, porque eu sou santo. E ele nos deu o Espírito exatamente para isso, nos deu sua palavra. Então, é necessário que a gente sempre seja constantemente banhado pela palavra, não é? Porque o Espírito está dentro. Então, que todo o nosso ser seja santo como ele é santo. Amém. E assim condenou o pecado na carne. Então, se a gente sabe que o pecado está na nossa carne, o que a gente tem que fazer? Banhar-se, não é? Pela palavra de Deus, para que a carne venha a ser mortificada, não é? Para que ao invés da podridão da carne, a gente tenha a boa fragrância do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Isso é para os que nasceram de novo, porque a carne não produz nada que se aproveite. João 6,63. E se quiser saber o resultado de cada natureza, é só conferir Gálatas 5,17, né? Que trata ali do fruto do Espírito, da luta das duas naturezas, né? E logo depois vem ali o fruto, as obras da carne e depois o fruto do Espírito. Ali fala sobre o que cada natureza produz, gente. É só vocês lerem a partir de Gálatas 5,17 e vocês vão ver, a natureza humana só produz essas coisas. A natureza espiritual que veio de Cristo Jesus produz, né, aquilo que é típico do reino de Deus. 5,17 em diante. Por isso Deus arrancará o mal pela raiz, para que nunca mais venha fazer nenhum desses pequeninos tropeçar. Você pode ler, Vini, por favor? Mateus 18, do 6 ao 7. E 11, logo em seguida. Tá, pois o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Mateus capítulo 18, versículos 6 ao 7 e 11. Versão NVI. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. A daquele que elas acontecem. Ai dele. Quem é? É o recado de Jesus, gente. Para quem? Vocês acham que o recado de Jesus é para seres humanos? Não. Ele está falando com o inimigo, não é das nossas almas, é com Satanás. O recado dele é para Satanás e para os seus demônios, né? Versículo 11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O ser humano, não é? O ser humano que havia sido corrompido desde o seu coração, não é? O seu entendimento. Então, ele está falando aqui, não está referindo-se apenas a... Ele está usando aqui a criança, né, como uma ilustração, mas ele está falando dos novos nascidos. Ele está usando uma criança física, mas está falando sobre as suas crianças. Os pequeninos somos nós, somos os filhos de Deus, tá? São as crianças diante de Deus. Por mais que a gente venha a crescer espiritualmente, não é? Mas diante de Deus nós seremos sempre crianças, não é? Porque afinal de contas não tem ninguém maior do que o nosso Pai, não é? De eternidade em eternidade Ele é Deus, tá Amém. bom? Então a gente encerra. Se vocês tiverem alguma pergunta, não é? Ainda tá bem cedo, a gente tem bastante tempo. Caso não, a gente vai encerrar, não é? Para que a gente possa descansar todos nós, né? Oi, meu amor. Coisa fofa. A gente está encerrando agora, meu filho. Você tem alguma pergunta? Irmãos, eu sinto muitas dores de coluna lombar. Ok. Mais um print, né? Sim.
Tem que estar de olho fechado. A Maria Aparecida disse que tem uma pergunta. Opa! Pode falar, Maria. Boa noite, Edilberto. Isaac, meu bem, você tem alguma pergunta, filho? Acabei de chegar. Lição não. Ou talvez. Vamos ver. Parece que vai chover, né? É verdade que quando aceitam Jesus nós podemos salvar nossos filhos? Sim. Na realidade, né, como está descrito em 1 Coríntios 7, deixa eu ver, 7,14, né? Vejamos. 7,14, 1 Coríntios 7,14. É a porta de entrada. Assim, veja, como quando Satanás, quando Adão, não é, abriu a porta para Satanás, né, vamos dizer assim, para a carne, né, abriu a carne para o invasor, não é, que ele não sabia que estava ali, houve o pecado, não é, e o pecado maculou a todos os seres humanos, né? E todos foram feitos pecadores, independente do pecado de Adão. Não, ou seja, mesmo que não praticaram a mesma coisa que Adão praticou, mas se tornaram pecadores, né? Então, da mesma forma, não é, maior, por ser maior, veja, Deus é maior do que o que está no mundo, né? O Espírito que está em nós, que é Deus, é maior do que o que está no mundo. Então, logo, a influência, né, do Espírito Santo, veja, como eu acabei de falar, interessante, né, a pergunta da Maria, né, para outra Maria que perdeu o irmão. Eu falei até no início, né, pela palavra do Senhor, tá, gente? A gente não fala de acordo com aquilo que a gente pensa, é de acordo com a palavra, pensa de acordo com a palavra. Sobre os trabalhadores na vinha, não é? Cada um tem o seu tempo, não é? Cada um tem o seu tempo. Então, uns recebem de corrupção a incorrupção. Uns, né, recebem mais cedo, outros demoram mais, não é? Porque cada alma é diferente uma da outra, mas a porta, não é, para a luz já foi aberta na família, não é? A luz, a janela da salvação, não é, já foi aberta dentro da nossa família. Então Deus tem um meio dele, não é necessário que cada um venha receber Jesus, mas a influência, não é, do Espírito, essa porta da oportunidade já foi aberta por cada um de nós. A partir do momento, não é, que Jesus vem morar dentro de nós, veja, a influência dele é muito maior, ele pode muito mais, não é? E ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o Espírito Santo, não é? Então, por isso que nós devemos orar, gente, declarar a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo, eu e minha casa. Amém. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Não é? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele cria oportunidades, né? Como dizem por aí. Ele abre porta onde nem parede tem, não é? Ele é o único que é capaz de produzir coisas, não é, de onde a gente jamais pode imaginar, não é? E sempre vai nos surpreender, não é? Então, como aqueles trabalhadores ali da vinha, não é? Ora, todos foram chamados, desde aquele que começou no início, ou seja, desde aquele que recebeu Jesus desde o início da sua vida, como aquele que foi lá no finalzinho, não é? Quando já estava terminando o dia, ou seja, já no final da sua vida, às vezes no último suspiro. Veja, no último suspiro, Jesus, antes de dar o último suspiro, ele entregou, né, o Espírito dele ao Pai. E depois ele deu o último suspiro. Ali ele estava deixando a oportunidade, né, para os outros que viriam depois dele. Não é? Então, se nós cremos no Senhor, não é? E veja, a gente costuma dizer que ele é a arca, não é? Que não, é uma arca porque ele é o verdadeiro descanso, não é? Noé significa descanso, mas ele só pôde dar descanso ali da morte física, ele não salvou espiritualmente, mas Jesus é o descanso eterno, não é? Por quê? Porque ele é Espírito, não é? Ele nos dá do Espírito dele. Então veja, ele é a arca que não foi feita por mãos humanas, não é?
ele é uma arca que, ora, se Noé, sendo um ser humano, conseguiu naquela arca salvar ele e os familiares, agora veja, os familiares dele mereciam? Nem ele mesmo merecia, não é? Ele só encontrou graça diante de Deus, deu graça a ele, gratuitamente. Por quê? Certo, provavelmente pela forma dele pensar, não é? Talvez ele fosse uma pessoa, a única pessoa da face da terra que não estava satisfeito com o mundo ao seu redor, não é? Apesar de não poder fazer nada para mudar, mas provavelmente estava insatisfeito, não é? Talvez fosse a única pessoa que reclamasse, não é, de tudo que se via ao redor. E ele não salvou a ele e a família dele, não é? Tanto ele como a mulher dele, nem se sabe se a mulher dele era uma, né, compartilhava da mesma opinião dele, não é verdade? A Bíblia não relata isso. E veja, ele amaldiçoou seu filho, não é? O Cã, não é? Ele amaldiçoou. Então, é porque, não é? Veja, de Canaã, que veio o tal do Nimrod, né? O cara que construiu, não é, a cidade, a Babilônia, não é? Então veja, são pessoas que, não é, que não, vamos dizer assim, não tinha coisa muito boa, não é? Mas porque achou graça, porque o Noé, o pai, não é, encontrou graça. Veja, os outros mereciam? Não. Ele está mostrando que, como está escrito em Romanos 9, que não depende, não é dos esforços dos seres humanos, não. Depende de Deus, que dá misericórdia, entende? Que concede a graça, entende? Então, veja, quando a gente intercede, gente, por isso que é importante a gente interceder pelos nossos, interceder pela nossa família, pedir, não é, a Deus diante do Pai, é interceder por eles como sacerdotes, verdadeiramente como sacerdotes, e interceder pela nossa família. Não está no nosso poder, não é pela gritaria, não é pela nossa força. Nós não somos o Espírito Santo, nós temos Ele, e por isso nós podemos achegar diante do trono da graça e misericórdia de Deus, entende? Mas nós não fazemos, quem faz é o Espírito Santo. A nossa parte é interceder, não é? Então, se a gente intercede por eles diante do Pai, não é? Então, no tempo oportuno, chegará socorro, como diz, né, nas próprias Escrituras, no dia da salvação, eu te salvei, não é? E o dia pode ser hoje, esse hoje pode ser amanhã, e pode ser em qualquer momento, não é? Qualquer momento. Basta, não é, uma palavra do Senhor, basta um start do Senhor, não é? E não cabe a nós saber esse dia nem a hora, não é nenhum modo, cabe ao Senhor. Isso é fé, é a nossa confiança diante do Pai, não é? Ele vê a nossa fé, não é, mesmo que seja pequenininha, mas a fé de Jesus é suficiente pela nossa, entende, Maria? Desde que a nossa fé esteja no Senhor Jesus Cristo, Ele sustenta. A fé dele é suficiente para todos nós. É um fruto, não é? E também é um dom. Isso vem de quem? Vem dele, vem do Espírito Santo. Entende? Então, o que a gente precisa fazer é crescer, cada um de nós, não é? E cada vez mais a gente ser luz, portadores de luz, para que a luz que nós portamos dentro de nós possa afugentar aqueles que mantêm escravizados os nossos entes queridos. Porque é só a luz que consegue resplandecer sobre as trevas, tá bom? E a luz de Cristo é pura, não é? E não tem trevas que consiga contra, não é? Como está escrito. A luz brilhou, né? Resplandece, né? E as trevas não conseguiram detê-la. Né? Então, o Senhor Jesus, Ele é o maior, não é, de todos. E Ele expôs aí, né, esses que hoje dominam o mundo e dominam o coração dos homens, Ele expôs, não é, a vergonha pública. Já estão condenados, né? Já está lavrada a sentença deles. Só precisa entrar vamos dizer assim, na plenitude do tempo. Você precisa completar as coisas que precisam acontecer, inclusive a salvação dos nossos amados, né? Os nossos amados precisam ser salvos. Então, seja como for, não é? O Senhor sabe como fazer. A salvação pertence a Ele, não é? Graças a Deus por isso, a salvação pertence a Ele. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Bem, é a palavra, né? É aquilo que a palavra diz. E essas são as boas novas, né? Diferente do que as outras pessoas trazem, né? Em peso, em carga.
o Senhor Jesus, ele nos alivia, né? Porque o jugo dele é suave, né? Ele é manso, ele é humilde, o jugo dele é suave, né? E o jugo dele, aliás, o jugo é suave e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo, obrigada. A palavra fardo não vinha na minha mente, meu Deus. E o fardo dele é leve. Amém. Então, gente, é isso. Tá bom? Se você... Glória a Deus. Isso, glória a Ele mesmo. Tem mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma coisa? Até então, não. Eu tô perguntando. Sim, eu estou te comunicando que até então não houve. Ah, tá. Hoje a gente terminou super rápido, né? Já. Menos perguntas durante o Sermão da Montanha. O que tem o Sermão da Montanha? Pé de cabra. Gente, o pessoal é muito criativo. Hashtag 2. Pé de cabra, hashtag 2. Ah, tá. O pé de cabra, o que tem o Sermão da Montanha? Gente, então é isso, tá bom? Eu desejo a vocês uma noite de descanso, né? Que vocês possam desfrutar da companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela fé, sabendo que Ele está dentro de cada um de vocês, não é? Não ignorem a presença do Senhor, não é? Saibam que Ele está em vocês. Não somos órfãos, né? Ele voltou para nós, Ele está em nós, né? Já preparou lugar para nós. E quando nós formos até a presença dele, né, nos será revelado e nos será dado tudo aquilo que ele já reservou de acordo com o que nós juntamos aqui, né, para a glória dele. Então, amém, que a gente possa juntos, né, receber mais dele, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né, para que a gente possa glorificar o nome dele aqui nessa vida, né, e eternamente desfrutar daquilo que ele mesmo tem para cada um de nós, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente, não é? Jesus. Eu queria ler uma acho que é Romanos. Calma aí. Enquanto a Sam vai pegando, vou deixar aqui mais uma vez disponível tanto o nome do canal do YouTube quanto do site. A live ficará salva no site Deus e Nós Igreja, no site não, no YouTube, canal do YouTube Deus e Nós Igreja Online. E no site vocês podem estar encontrando alguns dos devocionais primeiros que foram postados conforme o Fluir com o Espírito, e futuramente, no tempo apropriado, os demais virão. 2 Coríntios 9:10. Eu vou deixar essa palavra aqui, não é? Que seja sim de vocês, não é? E o amém para a glória de Deus Pai, para todos vocês, né, que ficam conosco e que têm semeado, não é, nesse ministério, dando proeminência, né, dando honra à palavra de Deus. Amém. Que seja feita a vontade de Deus, que é a palavra dele, na vida de cada um de vocês, tá? Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém. Pela VFL. E Deus que dá a semente para aquele que planta e pão para alimento, também dará e fará crescer a semente de vocês. Ele mesmo vai multiplicar os frutos da generosidade de vocês. Amém. Então, que os frutos, que os seus filhos, não é? Que os nossos filhos, que são frutos, né, de nós, sejam assim também, não é? Frutos bons, né? Frutos típicos do reino de Deus,
não é? Cheios da justiça de Deus para a glória dele, não é? Que sejam multiplicadas essas coisas próprias do Senhor nas nossas vidas, não é? Em nome de Jesus, tá bom? É isso que eu oro, que eu intercedo, que eu peço ao Pai por nós e por todos vocês, tá bom? Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Uma boa noite, amados. Amém.